Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de videogame, mais especificamente de Hades, ou Hades, que é um dos meus jogos preferidos dos últimos tempos. Basicamente é um jogo que te deixa meio empolgado pra que o seu personagem morra, mas calma que eu já explico isso direito. Se você já jogou Hades, me conta aqui nos comentários o que você achou do jogo e o que você mais gosta nele. E o vídeo de hoje tá muito chique, porque agora a gente tem um patrocinador. Sim, eu fui notada pela Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil, e agora eu tô me achando. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro Momento Alura. E ele veio um momento perfeito, porque tem aula grátis pra vocês. Entre os dias 22 de março e 2 de abril vai rolar a Imersão Dev, que é um evento com 10 aulas totalmente gratuitas pra você aprender o básico da programação. Se você nunca programou na vida e quer aprender como que funciona o JavaScript do zero, chegou esse momento. A ideia é já sair da imersão com o começo do seu portfólio de programação. E para isso vai ter um monte de desafios e também uma comunidade no Discord para você tirar as dúvidas com os instrutores e já fazer alguns contatos, né? E assim, não é daqueles cursos que só pincelam por cima e te forçam a comprar alguma coisa para ter o conteúdo completo, não. Na Imersão Dev é tudo realmente gratuito. Você não precisa ser assinante da Alura para participar. É só fazer o cadastro clicando no link que tem aqui na descrição do vídeo. E aliás, clicando no link você ajuda o canal também, porque aí a Alura vai ver que o meu Momento Alura foi um sucesso, né? Deixa até eu contar uma coisa, quando eles vieram falar comigo sobre divulgar o Imersão Dev, eu já tava cadastrado, inclusive. Porque tinham me mandado um tweet da Mila Laranjeira, lá do Peixe Babel, que tava divulgando a imersão. E eu, que sou doida dos estudos, pensei, por que não aprender um básico de programação também, né? Porque, afinal, volta e meia, aqui no canal, às vezes eu falo de assuntos que envolvem tecnologia. Tipo nesse vídeo, por exemplo, que eu vou falar sobre o desenvolvimento de Hades mais pra frente. Então é muito legal saber dos processos por trás disso, né? Enfim, de qualquer maneira, eu fiquei mega empolgada por eles terem me procurado. Clica no link aí na descrição pra se inscrever e aprender a programar do zero. Lembrando que as aulas começam agora no dia 22. E agora, bora falar de Hades. Ok, mas então o que é Hades? Vamos começar do básico do básico. Hades é um jogo desenvolvido pela Supergiant Games, que é o mesmo estúdio responsável por Bastion e por Transistor, dois jogos que ficaram bastante conhecidos, talvez vocês já tenham ouvido falar. Transistor, inclusive, é um dos meus jogos preferidos da vida. E agora Hades é o jogo mais novo desse estúdio, e ele tem a temática de mitologia grega e se passa no submundo, que vocês sabem, né, que é governado pelo Hades, por isso o nome. Quem aqui já viu Hércules, por exemplo, sabe, né, que Hades é relacionado sempre ao submundo. Mas o Hades desse jogo é bem diferente do Hades da Disney, tá? Só pra avisar. E também no jogo a gente não controla o Hades, mas sim o Zagreus, que é filho dele. O Zagreus tá bravo com o pai e quer escapar do submundo. E no começo da história é basicamente isso que a gente sabe. A gente vai descobrindo o resto aos poucos. Tipo, por que ele tá bravo? O que ele quer? E várias outras coisas. Mas por enquanto basta saber que o seu objetivo principal no jogo é escapar do submundo. Você começa saindo do seu quarto e vai percorrendo o submundo sala a sala, passando por 3 regiões principais: Tártaros, Asphodel e Elysium. Cada uma delas tem tipos diferentes de inimigos e cada sala em geral tem uma espécie de recompensa. Ou seja, depois que você derrota os inimigos da sala, aparece ali um prêmio pra você. Você pode ganhar bênçãos dos deuses do Olimpo, que são seus parentes, né? E essas bênçãos te dão poderes especiais que ajudam e muito na sua jornada. Pode ganhar também escuridão, que é tipo pontos de experiência que te permitem evoluir as suas habilidades e também recuperar sua vida dependendo das condições. Inclusive isso é bem importante em Hades porque você não tem tantas maneiras assim de recuperar a sua vida. Então você tem que encontrar algumas habilidades que te permitam, você tem que encontrar alguns lugares que te permitam recuperar a vida para que você possa continuar pelo maior número de salas possíveis antes de morrer. Mas eu já vou falar mais sobre a morte. Também dá pra você ganhar moedas que você pode gastar na lojinha do Caronte, o barqueiro do submundo, e lá você pode comprar também várias coisas legais. Você pode numa dessas salas ganhar uma ampliação dos seus pontos de vida, melhorias para suas armas, entre várias outras coisas. Quais recompensas vão aparecer em cada sala? Varia. Essa ordem é aleatória, assim como quais bênçãos de deuses vão ser oferecidas. Então você não sabe muito bem o que vem pela frente conforme avança pelas salas. Além disso, as próprias salas são geradas aleatoriamente, ou seja, é muito difícil você encontrar a mesma estrutura ou até a mesma ordem delas de novo. Essa é inclusive uma das características principais do tipo de jogo que é Hades, um roguelike. E o que é roguelike? Calma que eu explico. Roguelike é um tipo de jogo que costuma ter várias características, mas as duas principais resumidas aqui
aqui são: 1, como eu já falei que rola em Hades, fases ou salas geradas aleatoriamente. E 2, morte permanente do seu personagem. O que isso quer dizer? Que em um jogo roguelike, normalmente existe a tal da permadeath. Quando o personagem morre, você tem que recomeçar o jogo todo de novo, perdendo inclusive os itens e a experiência que você conquistou. Em Hades isso também acontece. Quando você morre, não importa se você estava na sala 5 ou na sala 32, você tem que recomeçar a sua jornada do início, desde a sala 1. Aí você vai me dizer: mas Mikan, que sem graça isso, deve ser muito frustrante. Então, sim, é um pouco frustrante mesmo por certo aspecto, mas por outro lado é empolgante. E antes que você me chame de doida, né, de masoquista, deixa eu explicar. É que Hades é um tipo mais moderno de roguelike, que é apelidado normalmente de roguelite, ou seja, uma versão light do roguelike. É um estilo de roguelike mais moderno mesmo, em que quando você morre, você não recomeça exatamente do zero. Apesar de você ter que percorrer as salas todas de novo, você tem algumas coisas que são levadas a cada run, que é como a gente chama cada tentativa de escapar, né? Um exemplo de jogo nesse estilo roguelite é Rogue Legacy, que é um jogo que eu adoro muito e recomendo, inclusive. Mas em Rogue Legacy, a cada run você joga com um membro de uma família. E aí, quando essa pessoa morre, na nova run você escolhe um descendente para continuar a jornada. Esse novo personagem, ele tem que começar a explorar o castelo do zero. Ele tem que encontrar os chefes de novo e tudo mais. Mas certas coisas são herdadas do personagem anterior que morreu, tipo o ouro que você acumulou. Então, a cada tentativa, o seu personagem é mais forte do que ele era na run anterior. E aí o jogo vai ficando mais fácil. Em Hades, essa progressão também acontece. Quando você morre, você perde as bênçãos que ganhou dos deuses, os pontos de vida a mais e também o seu ouro. Mas lembra que eu falei da Darkness, aquela escuridão que funciona como pontos de experiência? Ela não é jogada fora, ela se acumula depois de cada run. E você pode usar esses pontos pra comprar ou pra aprimorar suas habilidades. Dá pra deixar o seu personagem com mais vida no começo do jogo, dá pra você começar com mais dinheiro, ganhar barras de vida extras pra não morrer tão fácil, aumentar os seus atributos e várias outras coisas. Ou seja, a cada run você vai ficando um pouquinho mais forte e percorrer a sala se torna um pouquinho mais fácil também. Eu vou até dar um exemplo pessoal de como rola essa evolução, né? Eu demorava muito pra passar de algumas partes e eu ia tentando e a cada vez realmente ia se tornando mais fácil, né? Chega até um momento que eu percebi isso, porque tem um charme depois que você ganha, que ele te dá um bônus de ataque a cada sala que você termina, você mata todos os monstros sem tomar nenhum dano. Então eu criei um hábito de passar todas as salas da parte inicial do jogo sem tomar nenhum dano, e assim eu ficava com um bônus de ataque muito bom. Aí outro dia eu parei pra pensar que, cara, no começo eu morria muito fácil nessas primeiras salas. Então agora não só eu não morro nelas, como eu consigo passar sem tomar nenhum dano pra ganhar um bônus de ataque pra ficar mais forte pra salas mais difíceis. Então realmente rola uma sensação de progressão muito grande. Não só por esses upgrades, mas também porque você pode liberar novas armas e melhorar as características delas também. São 6 armas no total e cada uma delas tem um estilo de jogo que é completamente diferente das outras. Por exemplo, com a lança, que eu gosto muito, ela é bem balanceada, você consegue jogar tanto de perto quanto de longe. Mas também tem armas mais específicas, tipo os punhos, que priorizam um combate corpo a corpo. E é muito legal, dá pra fazer vários combos, parece que você tá num joguinho de luta mesmo. Mas ao mesmo tempo é um estilo de jogo mais arriscado, né? Você tem que se meter no meio da ação. Já outras armas são mais focadas em distância, tipo lança-granadas. E sim, tem o lança-granadas num jogo de Grécia Antiga. É sem sentido e é maravilhoso ao mesmo tempo. Então deu pra ver que tem armas que priorizam um estilo mais agressivo de você se enfiar no meio da ação, e tem armas que priorizam você ficar mais pra trás, você se afastar um pouco do perigo e atacar de longe. E conforme você joga com elas, você vai vendo qual é o melhor jeito de jogar com cada uma. Quando você vai começar o jogo e chega a hora de escolher qual arma você vai usar, o jogo sempre oferece um bônus de Darkness, né, um bônus de pontos de escuridão pra uma arma diferente. Isso, no fim das contas, faz com que ele te incentive a jogar com todas elas, eventualmente. Eu amei isso, porque fez com que eu descobrisse que curto muito algumas armas que no começo eu não tinha gostado, tipo arco e flecha. No fim das contas, sempre que você vai começar uma run, você escolhe uma arma, mas você já fica com vontade de na próxima jogar com uma outra que também é divertida e você tava com vontade naquele momento, sabe? Assim como as builds, né, a maneira como você constrói as habilidades do seu personagem. Pra fazer uma build, você vai combinar a arma que você escolheu com os itens que você carrega e com as bênçãos dos deuses que você encontra pelo caminho. E essas bênçãos podem se combinar com seus equipamentos e também entre
si. Tem uma variedade imensa de bênçãos que você pode pegar, e elas podem desde afetar coisas como você ganhar uma moedinha toda vez que entra numa sala nova, até aumentar bastante uma porcentagem do seu ataque, mas também tem ataques especiais que cada deus te dá e que podem mudar completamente a forma como você joga naquela run. Por exemplo, Dionísio tem o poder de deixar os inimigos bêbados, que é basicamente o estado de Poison, ele vai tirando um pouquinho da vida deles ao longo do tempo. Então você pode fazer uma build que seja mais focada nisso. Afrodite pode deixar os ataques dos inimigos mais fracos, eles te causam menos dano, mas ela também pode aumentar o seu ataque, ou então fazer com que os inimigos fiquem charmed, eles ficam apaixonados por você e batem nos outros inimigos por sua causa. Aí você pega Zeus, por exemplo, ele solta raios, né? Então às vezes você bate no inimigo e ele solta um raio que vai quicando por vários outros inimigos. E aí você consegue uma bênção que pode fazer com que cada inimigo que tomou um choque tome mais dano se ele tentar se mover. Então você causa um bônus de dano em cima de tudo isso. Ou Poseidon, que às vezes faz com que você quique o inimigo pra longe, sabe? E aí você ganha bônus de dano porque você bateu o inimigo na parede. Você tem deuses que aumentam sua chance de evasão, que reduzem a velocidade do inimigo, e por aí vai. Dependendo da arma que você usa, as combinações ficam drasticamente diferentes. E dá pra fazer combos com isso também, né? Por exemplo, Ártemis é uma deusa que tem várias bênçãos que aumentam sua chance de dar dano crítico. Aquele ataque que dá muito mais dano, né? E imagina a minha felicidade quando eu encontro uma bênção de Ártemis e eu tô usando o meu arco e flecha, que já tá com 15% de chance de dano crítico a mais. É gostoso demais fazer essa combinação. E você nunca vai encontrar exatamente as mesmas bênçãos em runs diferentes. Então o combate, toda vez que você recomeça uma run, também muda completamente. Apesar dessas coisas que eu falei já serem motivo suficiente pra você não ligar tanto de morrer e ter que recomeçar, lá no começo do vídeo eu disse que Hades é um jogo que te deixa empolgado pro seu personagem morrer. Como assim, né, Mikan? Não é a chance de jogar com várias armas que vai necessariamente me deixar empolgada. Afinal, quando eu começo uma run, eu quero chegar até o fim dela, né? E depois eu posso jogar com outra arma. Então, realmente, o que me deixa empolgada em Hades não é isso. O que me deixa empolgada é que morrer é uma das principais maneiras de avançar a história do jogo. Toda vez que o Zagreus esgota os pontos de vida dele, ele ressurge no Salão do Hades, que é um lugar cheio de personagens importantes do jogo. Lá dá pra você conversar com eles, dar itens de presente pra aumentar o seu nível de relacionamento, liberando mais diálogos e se aproximando desses deuses. Assim, você desbloqueia interações diferentes e até missões paralelas que avançam o arco dessa galera. E às vezes você tá no meio de uma conversa interessante e você só consegue ver a próxima parte dela da próxima vez que você falar com esse personagem. Ou seja, quando você chegar ao salão de novo, que é quando você morre. Então, por exemplo, se tem algum personagem que você quer namorar, porque sim, tem a opção de namorar alguns personagens, você tem que falar com esse personagem entre várias runs pra desenvolver esse relacionamento. E pra mim, apesar do gameplay incrível e divertido, com habilidades divertidas e combate mega profundo, Hades se constrói mesmo nesse momento em que tecnicamente você não tá jogando. A melhor parte do jogo não é quando você tá tentando escapar do submundo em si, mas sim dos momentos de calma entre essas tentativas. Você nunca sabe o que esperar da sua nova chegada ao Salão do Hades. Nem sempre todos os personagens vão estar lá ao mesmo tempo, então rola aquela ansiedade pra saber se vai rolar aquela oportunidade de conversar com o Thanatos, se a Meg vai estar lá bebendo e vai topar conversar com você, ou se o Aquiles vai te dar alguma informação enquanto fala, cheio de melancolia, sobre o que ele deixou pra trás. Teve até uma vez, que acho que foi até enquanto eu tava em live, que depois de uma luta muito difícil e importante, eu morri. Aí quando eu apareci de novo lá no salão, eu me deparei com o Orfeu tocando uma música pela primeira vez em um tempão. E de ouvir ele tocando naquele momento, eu simplesmente desabei de chorar, paguei mó mico no meio da live. Mas é que além da música ser linda, tem todo um contexto pra isso. O Orfeu, ele tem uma história toda particular, com uma personagem chamada Eurídice. Quem conhece mitologia grega sabe muito bem essa história, mas só recapitulando bem basicamente. Ele foi até o submundo pra resgatar a Eurídice, que tinha morrido, e ele conseguiu. A Eurídice tava indo embora atrás dele. Só que o combinado é que ele não podia olhar pra trás. E na insegurança de saber se a Eurídice tava mesmo atrás dele, ele olhou pra trás. Então ela continuou no submundo e ele nunca se perdoou por isso. E no jogo a gente tem um Orfeu que nunca conseguiu reencontrar a sua amada, já que ele fica preso em um lugar que é totalmente diferente do dela, pelo resto da eternidade. Só que, como no papel de Zagreus você percorre o submundo todo, de vez em quando o jogo é gentil e coloca alguns personagens no seu trajeto. Entre eles, a Eurídice. E ela sempre tá cantando uma música linda sobre morte, eternidade, sobre as preocupações no além-vida. E sempre
sempre que eu encontro com ela, eu acabo ficando vários minutos lá só escutando, sabe? E sempre que eu vejo o Orfeu, eu penso também em maneiras de fazer com que os dois se reencontrem. Então o jogo, além da trama principal, tem várias subtramas envolvendo esses NPCs, os personagens não jogáveis. Tem muita coisa pra fazer se você quiser, mas a maioria é opcional, não é que você é obrigado a fazer. Isso é bem legal, se você quiser só focar no principal, você pode. É que dá vontade de fazer tudo pra você conhecer mais a fundo esses personagens mesmo. Além disso, os diálogos são sempre interessantes e muito impressionantes. Eles podem trazer alguma informação de uma quest que você tá fazendo naquele momento, falar do equipamento que você tá usando, do seu relacionamento com aquele personagem ou de outros personagens com os agreus, entre muitas outras coisas. E tem um vídeo muito legal, recomendo demais, explicando como é pensado esse sistema de diálogo. É bem genial e bem trabalhoso, e eu vou deixar o link aqui na descrição. É sério, em mais de 90 horas de jogo que eu já joguei, eu acho que eu não vi nenhum diálogo repetido até agora. É muito texto, com muitas variáveis, e todas as falas são dubladas em inglês. A dublagem é excelente, aliás. O jogo tem versão em português também, mas se eu não me engano as vozes tem só em inglês. Mas sério, esse é um jogo feito com tanto esmero, eu acho que esmero é a palavra aqui, sabe? É muita dedicação e atenção ao detalhe. Eu simplesmente não sinto vontade de parar de jogar, mesmo já tendo concluído a maior parte das coisas principais. E o mais impressionante é que esse é um jogo independente, feito por um estúdio que só tem 17 pessoas trabalhando. E um estúdio que ainda por cima evita o crunch, que é um dos principais problemas da indústria de games nos últimos anos. Pra quem não sabe, crunch é a quantidade abusiva de horas extras que são impostas aos trabalhadores de estúdios por períodos bem longos de tempo, tipo várias semanas ou até vários meses. Dificilmente um jogo com tantos detalhes como os que eu falei sai sem que tenha sido feito crunch, mas a Supergiant Games conseguiu evitar isso. Tem uma matéria sobre isso que eu também vou deixar linkada aqui embaixo, que fala sobre a cultura da empresa e como eles tomam atitudes, tipo desencorajar o ato de enviar e-mails de trabalho no final de semana, ou então obrigar os funcionários a tirar ao menos 20 dias de férias por ano, porque nos Estados Unidos as leis trabalhistas são diferentes, né? Então algumas empresas oferecem essa possibilidade de tirar folga, só que meio que ninguém tira porque pega mal, sabe? Você querer folgar. Então, para evitar que o funcionário se sinta coagido a não parar nunca, eles mesmos obrigam a pessoa a eventualmente tirar essa folga. E além disso, eles criaram uma cultura de empresa que encoraja que todo mundo preste atenção nos colegas, para ver se eles não estão sobrecarregados. Assim, ninguém se acaba de trabalhar sem pedir ajuda. É o tipo de coisa que deveria ser o padrão, né? Mas que a gente sabe que na maioria das empresas não é assim. Não só no mercado de games. Isso quer dizer que o jogo demorou mais tempo pra ficar pronto? Com toda certeza. Ele ficou em Early Access, né, acesso antecipado, por 2 anos e só foi lançado oficialmente no ano passado. Mas, na minha opinião, isso valeu muito a pena. Deu tempo pra que os desenvolvedores pudessem polir o jogo e lançar uma das melhores experiências que eu tive com videogames nos últimos anos. Eu ainda não tenho vontade nenhuma de parar de jogar Hades. É o tipo de jogo que você pensa, só mais uma run, meia horinha, e quando você vê, já passou as últimas 6 horas jogando, são 4 da manhã e você tem que acordar às 8 no dia seguinte. Mas é porque o jogo é muito divertido, viciante, instigante, emocionante, tudo isso ao mesmo tempo. Enfim, eu podia ficar aqui horas e horas falando de Hades, que é esse jogo que já se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos. Mas eu não quero deixar esse vídeo maior do que ele já tá, então vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você já jogou Hades, sem spoilers, me fala qual foi o seu momento preferido do jogo até agora. E também qual é a sua build preferida, eu aceito dicas, inclusive. Aliás, comenta também quais outros jogos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E não se esqueçam que tem o link da Alura aqui na descrição pra vocês se inscreverem na imersão Dev. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!